Boas-vindas a esta análise visual do incrível material científico do professor Rondinelli. Hoje, o nosso papo é sobre um cenário brutal onde a vida, literalmente, começa a desacelerar. E olha, não estamos falando de um simples friozinho ou daquele desconforto chato de um dia de inverno. Nada disso. O frio extremo atua como um verdadeiro predador biológico que vai desligando o organismo humano, passo a passo, numa contagem regressiva que é, no mínimo, assustadora. Certo, vamos mergulhar nisso. Imagine a situação de alguém perdido na neve, no meio de uma tempestade completamente isolado. A temperatura despenca, cada respiração passa a doer fisicamente, e até mesmo conseguir raciocinar fica incrivelmente difícil. O nosso corpo simplesmente não foi projetado para habitar extremos assim, sabe? Então, quando isso acontece, uma série de mecanismos de defesa automáticos, silenciosos e bem drásticos entram em ação quase que de imediato. Chegamos à primeira parte, a primeira defesa salvando o núcleo. Agora, o que é realmente interessante aqui é a mudança imediata de prioridade biológica. Quando existe a exposição a um frio muito intenso, o corpo vira uma chave. A prioridade absoluta passa a ser proteger os órgãos vitais, que ficam ali no centro, no nosso núcleo. O organismo literalmente bloqueia de propósito o envio de sangue para as mãos, pés, nariz e orelhas. É a famosa vasoconstrição. É por isso que os dedos ficam pálidos e dormentes tão rápido. A gente acaba sacrificando as extremidades da estrutura física para manter o núcleo aquecido e operante. E aqui a gente vê um contraste muito louco de sobrevivência acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a vasoconstrição restringindo o sangue para tentar segurar o calor que já existe. Do outro, os músculos começando a se contrair de forma totalmente involuntária. São os tremores. Sim, os tremores produzem um calor novo, mas o custo biológico disso é altíssimo. É uma ação que drena as nossas reservas de energia num ritmo brutal. Sem um abrigo ou comida por perto, queimar energia tão rápido assim é assinar uma sentença perigosa. Vamos para a parte 2. Falha do sistema. O limite da hipotermia. Quando aquelas defesas iniciais são sobrecarregadas pelo ambiente e a energia começa a zerar, o sistema inteiro entra em colapso. Pense o seguinte: a temperatura normal de funcionamento do nosso organismo gira em torno de 36,5 a 37 graus. Mas ao cruzar exatamente essa marca dos 35 graus, soa um alarme vermelho gigante no nível celular. É o marco perigoso de que a hipotermia se instalou para valer. Vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque a partir daqui é uma descida agonizante. Tudo começa com os tremores ficando extremamente violentos. Logo em seguida, o cérebro começa a perder a eficiência, o que resulta numa confusão mental profunda. A capacidade de articular palavras e a coordenação motora desaparecem quase por completo. E a partir daí, a respiração fica perigosamente lenta e o coração desacelera até atingir uma arritmia que será fatal. O que nos leva a uma questão muito intrigante. Durante todo esse colapso sistêmico, surge um dos paradoxos mais bizarros e misteriosos da nossa biologia. Por que as vítimas de congelamento removem as próprias roupas? Em estágios avançados do congelamento profundo, é muito comum que a pessoa tome a atitude totalmente irracional de começar a se despir na neve. É um comportamento chocante que intriga bastante a ciência. A explicação para isso é uma falha neurológica trágica. O cérebro congelado sofre uma espécie de curto-circuito severo e simplesmente perde a capacidade de processar os sinais de temperatura do jeito certo. Então o sistema nervoso entende, de forma completamente equivocada, que o corpo está superaquecendo. É essa ilusão térmica mortal que leva à remoção da única barreira que ainda oferecia alguma proteção contra o ambiente. Loucura, né? E isso nos leva à parte 3, morte tecidual, o perigo silencioso do congelamento. Enquanto aquela falha geral está rolando, tem uma segunda ameaça correndo em paralelo, só que muito mais silenciosa e localizada. Lembra daquelas áreas que o corpo abandonou lá no começo com a vasoconstrição? Dedos, nariz, orelhas? Elas ficam totalmente desprotegidas contra o clima exterior. O resultado terrível é que cristais de gelo começam fisicamente a se formar dentro das próprias células. Esses cristais agem como lâminas microscópicas, rasgando vasos sanguíneos e rompendo toda a estrutura celular de dentro para fora. E o impacto visual na pele é um reflexo claríssimo dessa destruição. A progressão desse horror é muito nítida. Primeiro, a área perde o sangue e fica completamente branca. Depois, ganha um tom azulado assustador. E no estágio final, atinge aquela cor negra inconfundível. Sem a circulação adequada, o tecido simplesmente morre. E uma vez que chega a esse estado, infelizmente o dano é irreversível. Para a gente aterrissar toda essa biologia em fatos reais, essa citação resume o horror
Perfeitamente. Durante a Batalha das Ardenas, no rigoroso inverno da Segunda Guerra Mundial, o frio foi impiedoso. Milhares de soldados sofreram amputações graves por causa do congelamento antes mesmo de terem a chance de combater. O ambiente, nesse caso, operou com um nível de mortalidade idêntico ao das armas de fogo. Avançando para a parte 4, sobrevivência nos extremos. Como a nossa anatomia reage quando somos inseridos em ambientes que são implacavelmente hostis à vida? A gente pode comparar duas frentes de terror ambiental. No Monte Everest, conhecido como a Zona da Morte, a agressão do frio extremo cruza com a falta severa de oxigênio. Lá, qualquer movimento físico exige um esforço mental absurdo porque o cérebro está sufocando. Já em lugares como a Sibéria, o frio é tão denso e violento que a pele exposta congela em questão de minutos, fora a dor lancinante só de inspirar o ar. O raciocínio some e o foco é um só: gerar calor. Finalmente, parte 5, a última resistência a prioridades biológicas. Aqui a gente vê a redução drástica de foco que define essa última resistência. Mostra até onde a nossa máquina biológica está disposta a ir para evitar o desligamento final. A fisiologia entrega tudo numa negociação implacável. O conforto é totalmente abolido logo de cara. A energia armazenada é queimada sem dó nem piedade. E como vimos, até mesmo partes inteiras e funcionais do corpo são entregues para o frio congelar, num verdadeiro ato de desespero biológico. Então, o ponto crucial é este. Todo esse thriller de sobrevivência, toda a dor, os tremores incontroláveis e a mutilação involuntária servem a um único e grandioso propósito evolutivo: manter o equilíbrio térmico daquele pequeno núcleo interno necessário para proteger os dois centros de comando da vida, o cérebro e o coração. Tudo, absolutamente tudo ao redor deles é dispensável. E essa realidade nos deixa com uma constatação impressionante para encerrar. Em ambientes extremos, poucos graus no termômetro interno separam a estabilidade de uma falência múltipla de órgãos. É uma prova fantástica de como a nossa fisiologia é engenhosa, mas também de que essas defesas têm barreiras inquebráveis. Fica a reflexão de hoje. Diante da imensidão gélida do planeta, será que a força irrefreável da natureza sempre terá a palavra final sobre quem ousa subestimar os seus limites? É a mais pura ciência extrema, acontecendo silenciosamente dentro de nós.